Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui com Ah, mais um webinar maravilhoso da Amplify. Novamente estou eu aqui, Gabi, com o Rodrigo. Oi, Então, gente, oi. boa tarde. E hoje a gente trouxe convidados super especiais aqui para falar com vocês de um super desafio de comunicação. Como que se reposiciona grandes marcas de varejo de uma holding que tem mais de 1.000 lojas e garante o sucesso desse movimento. Então, hoje estamos aqui eu e Rodrigo para falar sobre isso e apresentando os nossos convidados. Gabriel Ribeiro, que é gerente de marketing da Via, Luiz Felipe, que é ADM do CB, isso aí, trouxemos os reais para falar com vocês, e a ADM do PIN, Priscila Neves. Gente, deem um oi aí para o nosso público. Olá, pessoal, boa Olá, tarde. boa tarde a Boa todos. tarde. Isso aí, vamos lá então, gente. Essa é a nossa agenda. A gente vai falar um pouquinho sobre a Amplify agora no começo, até para falar para vocês por que a gente está falando Amplify, não Social Bakers, como sempre. Depois a gente vai entrar com o Via e o rebranding das marcas. O Rodrigo vai tocar um pouco esse início, depois o Gabriel vai falar bastante sobre como que todo esse desafio foi levado adiante. A gente vai falar um pouquinho sobre como a Amplify ajudou em todo esse reposicionamento e como que a gente esteve presente ali, junto com as marcas. Depois a gente vai ter o Luiz falando um pouco da estratégia do CB e a Priscila falando um pouquinho da estratégia do ponto. E vamos abrir para perguntas também. Mas já deixando aberto aqui que vocês podem ir fazendo perguntas que no final de cada sessão a gente vai tentar responder para não deixar passar muito do assunto, tá? Agora vou deixar com o Rodrigo. Não estou te ouvindo, Rô. Oh, sorry, estava com o mudo do headset. Uma frase Bom, mais ouvida, né, no último ano. pois é. Espero que não apareça nenhuma frase do tipo, nossa, minha conexão caiu, desculpa. Né? A gente fica na torcida aqui. Bom, pessoal, então, antes da gente começar, só contar para vocês essa novidade, que acho que nem todo mundo sabe, mas agora a Social Bakers é Amplify. Então, Social Bakers se uniu aí a Astute, que é uma empresa americana focada em Customer Experience, em Customer Care, e para formar aí essa nova entidade, digamos assim, né? Então, a ideia agora é, dentro da Amplify, além de atender as necessidades dos nossos clientes em social media marketing, a gente também vai focar muito em social commerce e care, trazer realmente uma experiência aí de customer experience completa e ajudar os nossos clientes a fechar aí os gaps de experiência e transformar isso em novas oportunidades. Então, fiquem ligadinhos aí que a gente deve trazer uma série de novidades para dentro da nossa plataforma aí nos próximos meses. E aqui a gente trouxe alguns números, né? Então, dessa parceria. Agora, então, a Amplify tem mais de 25 anos no negócio, mais de 28 milhões de perfis sociais monitorados no mundo todo e mais de 7 mil clientes entre as maiores marcas do mundo, incluindo aí as marcas Via, né, Casas Bahia e Ponto. E por enquanto, a gente continua oferecendo, então, os workflows e as soluções muito focadas em social media, né? Então, dentro da nossa plataforma, vocês continuam encontrando soluções para mensuração e benchmarking, supervisão de campanhas, marketing de influência, gestão de comunidades, mas, como eu disse, fiquem de olho aí nas próximas soluções bastante focadas em Customer Experience. E o que não muda é que vocês continuam tendo, então, uma plataforma com várias soluções para as necessidades de vocês no dia a dia. Tá? Então, sejam bem-vindos aí, prazer, Amplify, né? Social Bakers fica guardadinha no nosso coração. Então, vamos lá, gente. Eu vou passar aqui, então, o comando para o Gabriel, e ele vai contar um pouquinho, então, para a gente sobre essa estratégia de rebranding. Gabi, acho que já está aí com você o controle, então manda ver. Você está mutado.
Agora vocês estão me ouvindo? Sim, deixa eu só clicar do Perfeito. presente aqui, que acho que abri. Pronto. Ótimo, perfeito. Muitos rebrandings. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Sou Gabriel, gerente de digital, de marketing digital da Via. Eu cuido hoje dos times de redes sociais e de mídia de aquisição, de topo e meio de funil. Eu sou Ariano, sou mestre Pokémon, ainda jogo Pokémon Go há 5 anos, firme e forte. E não menos importante do que isso, sou pai do CB e do PIN, sou responsável hoje aí por esse time que arrasa nas redes sociais. E me adicionem lá, me seguem nas redes sociais. Vamos lá. Agora contar um pouquinho sobre... Opa, Rodrigo, que o meu slide não mudou. Ver se... Agora foi. Aí tentando aí, se não for, me avisa. Tá bom, perfeito. Contar um pouco sobre a Via. A Via foi uma holding que foi formada lá em 2010, quando o grupo de GPA comprou as Casas Bahia, junto com Ponto, e também aí juntou com Extra.com, com o e-commerce do Extra, e formou esse grupo, esse aglomerado de empresas do varejo. Hoje também a gente conta com o Bank, que hoje é nosso banco digital, e com a fábrica de móveis Bartira. Aí um pouquinho sobre a história da Via, que também não foi aqui, Rodrigo. Um pouquinho, acho que pulou um slide. Aí um. Opa, foi. É esse da Aí, linha do tempo mesmo, né? isso, da linha Tá, do tempo. Agora um pouquinho da beleza. história da Via. A gente nasceu lá em 2010. Mas onde eu vou focar mais é que era a história a partir de 2019 para cá, que é o momento que o grupo GPA vende a Via Varejo e a gente vira uma holding independente, sem ter um bloco de investidores controladores, sem ter uma família por trás controladora. Hoje é um bloco completamente dependente de vários grupos de investidores e um monte de acionistas. E esse novo modelo da Via começa lá em junho de 2019, eu chego em setembro de 2019, e no ano de 2020 a gente tem esse puta desafio que é o rebrand de Casas Bahia, e no ano de 2021 a gente teve o rebrand tanto da Via Varejo para Via, e tanto do Ponto Frio para Ponto. Bom, e por que mudar, fazer o rebrand? Rodrigo, se você puder mudar o slide, que eu mudei aqui, demora um pouco só. Eu vou avançando aqui então, Gabs, você vai me avisando. Tá bom, perfeito. Para Casas Bahia, a gente partiu do pressuposto que o Brasil nasceu da Bahia. E as Casas Bahia sempre foi do Brasil inteiro. As Casas Bahia foi uma marca, uma varejista que representa muito o Brasil e que provavelmente todos os brasileiros ou já compraram lá, ou tem algum conhecido que já comprou nas Casas Bahia, que é uma marca muito tradicional. Por isso que no nosso rebrand a gente deixou de ter uma imagem mais regionalizada para ter uma imagem abraçar o Brasil inteiro. E a gente deixou como mantra, nós mudamos nosso mantra, nosso posicionamento para. Aí, Rodrigo, pode passar. Para nossa casa ao Brasil e nossa causa brasileira. Esse foi o mantra, a frase principal que norteou esse reposicionamento de Casas Bahia. Depois de muitas pesquisas, de um workshop que a gente fez para fazer com vários especialistas de várias áreas, a gente chegou a esse posicionamento para Casas Bahia. E por isso depois a gente mudou. Pode mudar, Rodrigo? A gente mudou o nosso logo e nasce a Novas Casas Bahia, tendo a brasilidade como seu principal valor. E todas as suas traduções. O que são as traduções da brasilidade? A ousadia, a diversidade, a proximidade que o público, que o povo brasileiro tem. Agora, pode passar, Rodrigo? Agora, para usar, desconstruir, provocar, arriscar, errar, aprender, abrir, libertar e ponto. Aí a gente fala de ponto frio, que a gente mudou, inclusive. A gente era ponto e agora éramos ponto frio e agora somos ponto. Então, ponto frio pegou todo esse lado mais
de teste, esse lado mais de zoeiro, esse lado mais irreverente. Acho que a irreverência foi o principal, a palavra é o principal valor de ponto. E aí eu coloquei aqui o videozinho de como foi o rebrand de ponto, que ficou bem legal. Você pode dar play aí, Rodrigo? Eu vou dar play aqui. Eu só não tenho certeza, gente, se o som vai para todo mundo. Pelo que o pessoal está falando aqui no Q&A, acho que o som não foi, mas acho que deu para ter uma ideia, né, pessoal? Que pena. Bom, mas como deu para ver aqui para ponto, a gente usou uma linguagem bem de internet, a gente usou bastante TikTokers, a gente usou até uma linguagem de memes do TikTok, e o legal é que a resposta, os resultados foram muito positivos. Você pode passar aí, Rodrigo, por favor. O primeiro que é nosso resultado de brand lifting, a gente viu que com essa campanha de ponto, trazendo essa linguagem nativa da internet, a gente conseguiu ter um brand lift muito interessante. Brand lift é um teste que dá para fazer no Facebook, no Google, onde a gente consegue separar um grupo que vai ser exposto para a campanha, e a gente separa um grupinho, um grupo controle que não vai ser exposto à campanha. A gente manda o mesmo formulário sobre algumas perguntas sobre a marca ou sobre a campanha para os dois grupos e ver qual é a resposta deles. Se a gente vê que o grupo que foi exposto à campanha teve uma diferença de respostas com o grupo que não foi exposto, a gente tem um lift. E esse lift que é uma métrica onde a gente vê um sucesso para a gente saber se as nossas campanhas realmente tiveram algum impacto. E aqui o de ponto, como vocês veem aqui do lado direito, foi muito positivo. Em termos de ad recall, quando a gente pergunta, você lembra de ter visto algo do ponto frio ou do ponto? A gente teve um ad recall de 6.2, sendo a média da América Latina de 4.1, foi bem acima, mas acho que o principal que se destacou é sobre a nossa campanha. A gente perguntou para os usuários se eles sabiam que o ponto frio deixou de ser ponto frio e virou ponto. E a maioria, a gente teve um lift de 10.2, foi um lift muito grande, ou seja, quem viu nosso filme realmente lembrou mais dele. Aí pode passar, Rodrigo. Então a gente deixa de ser, quando a gente faz nosso rebrand das Casas Bahia, de Ponto Frio de Via, a gente deixa de ser marcas tradicionais para ser marcas contemporâneas. Aí pode passar. A gente passa do moderado para o ousado, do padrão para o diverso e do offline para o online. Só que, quando eu fui contratado, pode passar, Rodrigo, não, na minha missão não era só fazer os rebrands, era digitalizar marcas tradicionais como Casa Bahia Ponto Frio. E como fazer isso? Não basta só mudar o logo para conseguir fazer isso. Então pode passar, Rodrigo. Para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que entrar com tudo nas redes sociais e investir com tudo nas redes sociais. Aí por isso é o Marquinhos sorrindo. Claro, aí é um ponto, né, pessoal? Isso pensando no ponto de vista de social media, de redes sociais. Para digitalizar uma marca, tem muitas iniciativas que envolvem tecnologia que a gente precisa fazer. Mas ter uma presença forte nas redes sociais, onde são plataformas que as pessoas usam diariamente, isso é muito importante para as marcas. E aqui eu coloquei 3 dicas que vão guiar mais ou menos a apresentação, que são muito importantes para a gente conseguir ter uma presença mais forte em social. O primeiro eu coloquei é quebrando os algoritmos, que é hoje, como todos sabem, todas as redes. Pode voltar, Rodrigo, rapidinho. Como todos sabem, as redes sociais têm algoritmos que delimitam o alcance. E controlam o que vai ser mostrado ou não na sua timeline, independente se você segue ou não as pessoas, entenderam muito bem o seu público e acho que o principal que é humanizando a marca, que nessa parte aqui que vai falar mais vai ser um pouco os ADMs das nossas páginas, que é o Luiz Felipe e a Priscila. Pode passar, Rodrigo. Agora falando um pouco sobre quebrando os algoritmos. Pode passar de novo.
Bom, como todos sabem, ou não sei se todos sabem, hoje não importa muito quantos seguidores você tem nas redes sociais. Até importa sim. Mas os machine learning, principalmente do Instagram e do Facebook, vão sempre demilitar para que o seu conteúdo seja mostrado só para uma parcela pequena dos seus seguidores, em torno de 10, 20%. E como que a gente pode passar para fazer? O que a gente pode fazer para conseguir ter mais alcance? Pode passar de novo, Rodrigo. Bom, a primeira dica que eu coloco aqui é diversificando os conteúdos e formatos. Como assim diversificar os formatos? Explora todas as possibilidades que a rede social dá. Posta foto, posta vídeo, posta texto. Nas redes sociais como o Instagram, que é mais foto e vídeo, posta stories, posta reels, que tá bombando, inclusive, posta no reels lá, está dando muito engajamento. Posta IGTV, explora todas as possibilidades que a rede social dá, porque assim elas entendem que a sua página tem mais relevância e acaba dando mais alcance, quebrando um pouquinho aquela regra que tem do alcance delimitado. Além disso, Rodrigo pode passar, é muito importante também, dentro dos seus próprios formatos, vocês variam bastante no visual deles e nos seus conteúdos. KV é muito bonitinho e pode funcionar para o site, para o e-commerce, mas nas redes sociais KV não funciona. Se você pegar um KV e ficar macetando ele sempre na timeline das pessoas, aquilo vai virar paisagem. Então é sempre importante variar seus conteúdos para chamar atenção. Então, usa a persona, se sua marca tiver persona, se não tiver cria, funciona. Usa a foto da persona com produto, usa a foto do persona com influenciador, influenciador com produto, a foto do produto sozinha, cria um meme em cima do seu produto, cria um meme sobre a sua marca, coloca um meme dentro porque vai funcionar, vai chamar mais atenção, vai fazer com que você acabe tendo mais alcance e tendo mais engajamento, conseguindo quebrar o machine learning, quebrar os algoritmos das redes sociais e conseguindo ter mais engajamento. Aí pode passar, Rodrigo. Além disso, é muito importante você manter uma frequência de posts que não fica fazendo voo de galinha, posta 2 posts num dia, depois de uma semana posta de novo, não. Se você quer ter relevância, você precisa ter post todo santo dia, ter 1, 2 posts. Isso é muito importante. E não só, você precisa se programar muito bem para conseguir esses posts ter espaçamento entre eles. Aí você descobre que, sei lá, o post com fundo vermelho funciona. Agora pronto, vamos postar 10 posts com fundo vermelho, não vai funcionar. Os posts precisam ter um espaçamento entre eles para os alcances das publicações não competirem entre si, tem essa, e você acabar não tendo, ao invés de ter um post com muito alcance, não ter 2 posts com meio alcance cada. Então, esse espaçamento entre os posts é algo muito importante que eu vejo que poucas marcas, poucas empresas fazem. E também outro ponto muito importante é postar sempre nos horários certos, descobrir os seus horários nobres das suas redes sociais e postar sempre naqueles horários. Aí pode passar, Rodrigo. E como descobrir tudo isso? Como descobrir qual conteúdo funciona mais? Como descobrir qual foto funciona mais? Qual formato funciona mais? Qual que é meu horário nobre? Testando. E isso, acho que para social não existe boas práticas, mas não existe receita de bolo. Então, acho que a melhor forma é o que é uma realidade para Casas Bahia, é outra realidade para Ponto. Então, só testando para conseguir descobrir o que funciona em cada rede social e para cada marca. Bom, pode passar, Rodrigo. Mas mais importante que isso também é entender o público. Pode passar. Entender o público é importante saber, sim, a idade, qual que é a idade média do seu público, qual que é se tem mais homem, se tem mais mulher, onde, geograficamente, onde o seu público mora, é mais no Nordeste, é mais no Sudeste, é mais no Sul, mas mais importante do que tudo isso é você saber, pode passar, Rodrigo, quem que o meu público segue, do que meu público fala, como que meu público fala. É muito importante a gente entender isso para a marca conseguir absorver isso e replicar para conseguir ter uma proximidade maior com o seu consumidor e com seus seguidores. Então, uma imagem meramente ilustrativa, as marcas precisam falar os mesmos assuntos que as pessoas falam, como as pessoas falam e quando as pessoas falam. Aí pode passar de novo, Rodrigo. Aí aqui eu vou mostrar
algumas diquinhas também de coisas que é muito importante fazer, de como as pessoas falam, é sempre falar na primeira pessoa. Não tem por que as marcas falarem na na terceira pessoa. Até as marcas que não têm brand personas, que não têm mascote, podem adotar um discurso na primeira pessoa que fica muito mais pessoal, muito mais íntimo, geralmente engaja mais. Outro ponto muito importante é falar gírias e jargões da internet. Quem está na internet entende, você está publicando na internet. Então, tenta ser o mais nativo possível, que as pessoas vão gerar uma identificação maior e por consequência, vai ter um engajamento maior suas publicações. Aí pode passar, Rodrigo. E sempre surgem os assuntos do momento. Aí aqui vou mostrar alguns exemplos de ações que a gente fez, que deu muito certo. Essa que foi antes do rebranding, foi uma paródia que a gente fez da música que estava bombando no carnaval de 2020, antes do Covid ainda, parece que faz 20 anos, que era o Brota no Bailão. A gente contratou alguns atores e também a gente pegou com os vendedores de loja e gravou um filme, uma paródia da música que bombou na época e super viralizou. Como não tá sendo som, acho que não vale a pena dar play, mas era uma paródia do Brota no Bailão, a gente colocou Brota nas Casas Bahia, e esse vídeo teve um resultado espetacular, a gente conseguiu mais de 1,5 milhões de interações, que compõem likes, comentários, compartilhamentos, a gente conseguiu ter mais de 50 milhões de visualizações. Funcionou muito, e muito porque a gente usou o quê? Um assunto do momento. A gente conseguiu adaptar a mensagem da marca para o contexto que estava acontecendo naquele momento, que no caso era o Brota no Bailão, que era essa música. Pode passar, Rodrigo. Um outro case nosso também, que ficou bem conhecido no ano passado, que foi uma live que a gente fez em parceria com o Sandy Júnior. A gente viu logo quando começou a pandemia, as lives estavam bombando bastante, a gente queria realizar uma, e a gente pensou, o que a gente pode fazer? Vamos pegar algum artista que bombou recentemente na internet. No ano anterior, o Sandy Júnior tinha feito a turnê que estava super esgotando os ingressos rápidos e gerando muita conversa nas redes sociais. A gente falou, vamos convidar o Sandy Júnior para fazer uma live. E a gente convidou, eles aceitaram. A gente criou todo um storytelling, onde o antigo baianinho era fã do Sandy Júnior. Com isso, os fãs do Sandy Júnior super começaram a engajar com a gente. E o mais legal é que a gente conseguiu, mesmo com um investimento um pouco menor, o Belisco Live teve investimento caro, mas a maioria dessas publicações eram quase que orgânicos, e a gente conseguiu ter 2,6 milhões de engajamentos. E o mais legal é que esse post aqui, o maiorzinho, onde tem o Sandy Júnior crianças junto com o Baianinho, esse post foi o post mais curtido do Instagram do varejo brasileiro, tendo mais de 1,3 milhões de likes. A gente viu que falar com fã funciona muito e engaja bastante. E o mais legal dessa ação, aí pode passar, Rodrigo, que não foi só like que a gente conseguiu. Nosso objetivo era conseguir arrecadações de alimentos para famílias em estado de vulnerabilidade. Não sei falar. Famílias que estavam precisando de ajuda por causa do Covid. E a gente conseguiu arrecadar mais de 10 mil toneladas. A gente fez um esqueminha para cada doação que a gente recebia na live, a gente dobrava, e no final a gente conseguiu esse resultado super positivo que ainda ajudou muita gente. Então, além de engajar muito, a gente conseguiu entrar no contexto do momento, que era live, era artistas, e o próprio Covid, a gente ainda conseguiu ajudar muitas famílias. Aí pode passar, Rodrigo. Aqui alguns outros cases, sim, alguns outros posts que a gente fez, muito sobre nesse contexto de surfar assuntos do momento, de dar contexto. Então, aqui tem o CB já, depois de reposicionado, depois de ter evoluído, ele foi para a Fazenda, a gente fez uma parceria com a Record, a gente conseguiu colocar ele lá dentro, esses posts engajaram muito. O do meio aqui, os prédios de São Paulo, esse post foi um sucesso organicamente. A gente brincou com aquele meme negativo, então a gente trocou casas por prédios e o Bahia por São Paulo. E outro muito legal que a gente fez aqui para Ponto, que era o Pin for Rio, que é o Pin for Ponto, que o Pin ele é carioca, e a gente ainda deu uma cutucadinha na concorrência no copo, que está ali escrito ali pequenininho. Aí pode passar, Rodrigo.
alguns outros assuntos do momento que a gente entrou que deu muito certo foi falar sobre reality, falar sobre BBB. E o mais legal aqui é que a gente não é patrocinador do BBB, então a gente não começou a falar diretamente sobre o programa, que a gente nem pode. A gente começou a falar sobre, a declarar apoios para os participantes. Então, o PIN se declarou um pingoroso, um vigoroso, e começou a apoiar o Gil do Vigor. E o CB começou a apoiar a Juliette, se declarou um cacto. Claro que a gente sempre foi muito cuidadoso para não usar termos proprietários que a gente poderia depois ter alguma responsabilidade jurídica. Então a gente sempre falava de cacto, sempre falava vigoroso, palavras mais genéricas, mas que os seguidores e que os fãs dessas duas grandes personas entendiam e engajavam muito. Aí pode passar, Rodrigo. E o mais legal é que o resultado de todos esses posts do BBB fez com que a gente fosse a marca com maior engajamento do varejo no mês de abril. E não só no mês de abril, desde quando a gente conseguiu fazer todas essas iniciativas, nosso engajamento subiu bastante, e a gente sempre está no pódio entre as marcas mais engajadas do varejo brasileiro, sempre no top 3, no Facebook, geralmente a gente sempre também está em primeiro lugar, mas Twitter, a gente está sempre lá brigando com Americanas e Magalu, e no mês de abril a gente conseguiu ser coroado em todas as redes sociais. Aí pode passar, Rodrigo. E aqui, um pouquinho da evolução do nosso engajamento, das nossas interações, desde quando a gente adotou essa estratégia. Para a Bahia, acho que Bahia era muito terra arrasada na gestão anterior. As redes sociais eram muito só produto. A gente não trabalhava persona. A gente vê que a partir de setembro de 2019, que é quando a gente começa a trabalhar a marca, a gente já tem um pico muito maior no engajamento, que continua só crescendo. E para ponto, a gente também vê uma crescente no engajamento também, só que ponto já foi um pouquinho mais depois, a partir de janeiro, e a gente viu o quanto que todas essas movimentações que a gente fez, todas essas boas práticas que a gente acabou seguindo, e claro, sempre com muita ajuda da Amplify, a gente conseguiu fazer essa virada nas nossas marcas e começar a ter uma relevância de fato nas redes sociais. Aí pode passar, Rodrigo. E eu acho que da minha parte era isso. Obrigada, Era isso, Gabi. Gabs. Obrigadíssimo. Imagina. Bom, gente, eu vou pedir para vocês, se tiverem perguntas para o Gabriel, mandem. A gente está lendo já aqui o que apareceu. Enquanto isso, eu acho que a gente pode ir passando para a parte da Amplify, porque vai acabar linkando com algumas das perguntas. Bom, e aí, Gabriel falou bastante sobre vários pontos super relevantes quando a gente fala sobre como guiar a estratégia da sua marca nas redes sociais, principalmente, né? E aqui é um pouquinho de como a Amplify entra dentro desses pontos junto com a marca para ajudar no dia a dia, né? Então, publicação, a gente vai trazer 4 pontos principais aqui que foram os que a gente mais trocou, tá? A gente mais entrou com a Via, com o Ponto e com a Casas Bahia. Então, publicação fácil e rápida. Todos os conteúdos hoje saem via Amplify, eles têm uma agilidade no processo, em todos os fluxos de aprovação. Então, é super simples de fazer essa publicação ali. Inclusive, quando a gente fala sobre melhores horários para publicar, então, a Social Bakers Amplify também tem um algoritmo que vai te dizer qual é o melhor horário para você publicar. Tem até uma pergunta muito interessante aqui, qual deve ser o espaçamento de postagem? Então, segundo a Camila está dizendo que, segundo o Social Bakers, o lifetime dos conteúdos é de 3 dias. Devemos esperar esse tempo? Então, o tempo de vida de um conteúdo orgânico acaba sendo de 72 horas, que são esses 3 dias. Isso não quer dizer que você não deve publicar todos os dias, tá? Isso quer dizer que esse conteúdo ele vai ter um tempo de vida maior, então ele vai acabar repercutindo ali por mais tempo. Isso é bom porque você vai atingir outros tipos de pessoas, outros tipos de audiência. Então, quanto mais pessoas curtem o seu conteúdo, para mais pessoas ele vai chegar. Então, isso pode amplificar o seu alcance. Esse é o ponto. Então, a gente também vai te ajudar a entender qual é o melhor horário, que hora que a sua audiência vai estar ali mais disposta a ler seus conteúdos e acessar o que você está falando para eles ali. Pedro Andrade falou que esse time merece um aumento salarial porque são muito bons. É isso aí, concordo, gente. Vamos fazer esse comentário chegar mais longe, Gabriel.
É. Bom, e aí quando a gente fala sobre sugestão de melhores posts para investimento, a gente também está falando sobre otimização de conteúdo, e a gente está falando sobre notas. Então, a gente sempre fala para Casas Bahia, para Ponto Frio, qual é a nota de conteúdo baseada no histórico, para que eles entendam quais são os conteúdos que vale a pena impulsionar ou não. Isso também ajuda muito a amplificar esse alcance, tanto orgânico quanto depois que o conteúdo é impulsionado, eles conseguem pagar menos e ter mais resultado. Então, a gente também está super ajudando nessa frente. Claro que Eu a visão acho que integrada... Oi, Rô, pode falar. Desculpa te cortar, Gabi, só queria adicionar uma coisa em relação a isso, que acho que tem muito a ver com a pergunta da Camila também, que é sobre o lifetime dos conteúdos, né? Então, nessa feature que nós temos na plataforma, que é o Performance Prediction, né, a gente justamente mede ali a performance de interações dos conteúdos dentro dessas 72 horas. Né? E aí o nosso algoritmo consegue dizer e atribuir essas notas e dar indicações de fato para conteúdos que podem ter um sucesso ainda maior se forem impulsionados. Né? Exatamente. Quem já tem e usa, espero que estejam felizes. Quem não tem, procura a gente para entender como é que funciona. Quem tem e não usa, por favor, converse com a gente, Não, porque olha, vale a pena usar. é isso mesmo. Do Ajuda muito. case. Sim, vale a pena, ajuda muito. É isso aí. Então, a visão integrada das métricas, gente, é óbvio, né? O que pode ser mensurado será mensurado. Então, vocês vão conseguir analisar nos relatórios todas as métricas integradas, cruzamento de dados e possibilidades de entendimento do que performa melhor ou não. Que é justamente reproduzir o que dá certo, sem ficar publicando a mesma coisa para sempre, como o Gabriel falou. Não é exatamente, o post do cachorrinho deu certo, eu vou postar vários cachorrinhos. Não necessariamente. Vamos sempre entender qual é a estratégia, com quem você está falando, e o que você quer comunicar, principalmente. Então, entender o que deu certo e errado, e por quê, e como que você pode reproduzir o sucesso dos seus conteúdos, é algo que você vai encontrar analisando esses resultados. E também quando a gente fala sobre análise inteligente do conteúdo. Então, além de ter dashboards e conseguir ver resultados big numbers e campanhas e tudo mais, você pode aprofundar essas análises gerando insights ali, analisando conteúdo a conteúdo, editoria, campanha, enfim, num ponto um pouco mais aprofundado. Era o que eu queria falar para vocês sobre como a gente ajudou. E eu vou trazer aqui mais algumas perguntinhas que apareceram para o Gabi. Então, Gabriel, você comentou que as marcas testaram o público nas redes para ver quem mais interagia e em quais horários. Isso significa que o público-alvo não era específico? O importante para a Via seria volume de pessoas independentemente do perfil? Boa. Na verdade, público, acho que em Dark Post, acho que a gente deve sim testar bastante. Quando a gente fala de conteúdo orgânico, não dá para a gente, quando a gente fala de social, mas não dá para a gente escolher um público muito que a gente quer testar. E sobre a segunda pergunta, sim, havia tanto Casas Bahia quanto Ponto. Para a gente, o mais importante seja um público comprante. As nossas marcas têm um público-alvo bem amplo. A gente até brinca que nosso target são bípedes. Então, se a pessoa já comprar, tá, ou influenciar os pais a comprarem, para a gente já, já funciona. Mas acho que é muito importante testar tudo. Inclusive em dark posting, se patrocinar. Então, sim. Então, se você for fazer algum conteúdo e for patrocinar, testa. Testa público diferente, porque muitas vezes vai ter o que você acha que você tem de público ou, de fato, o que quem vai engajar com o seu conteúdo de fato. Então, acho que testar independente de tudo é muito importante, independente do seu público, e dentro do seu próprio público, provavelmente você vai ter as informações demográficas do seu cliente, e-mail, celular, idade, localização, e isso não se diz muita coisa. Hoje em dia é muito importante testar assim, muitas as segmentações nativas do Facebook, interesses diferentes, usar social bakes para entender um pouco mais qual é o interesse de quem segue sua página, e com isso fazer testes de segmentações para descobrir o que realmente funciona mais ou não. É isso aí. A resposta sempre vai ser depende e vamos testar, né? Nunca é uma receita de bolo. A Exatamente. Juliana Piva perguntou como vocês estão se preparando para o mercado cada vez mais latente e promissor do social video. Queremos spoilers.
Social Video, boa. A gente vai falar um pouco mais para frente, mas principalmente para Casas Bahia, a gente tem nossa persona, que é o CB. Ele é um TikToker e a gente tem uma produção, uma latênciazinha já de conteúdos de vídeos curtos, tanto por Reels, tanto por TikTok. Mas a nossa ideia é a gente cada vez mais ampliar isso e cada vez mais conseguir também entrar nessa febre do momento, que são esses vídeos curtos e que estão super funcionando, super bombando, e que hoje, até que eu tinha comentado anteriormente, que o Reels hoje é uma ferramenta no próprio Instagram que gera muito alcance, tirando o próprio TikTok, o engajamento do TikTok é absurdamente. Então, estamos se preparando, já estamos atrás de produtora, já temos também nosso próprio estúdio 3D, já temos uma estratégia meio always on de vídeos curtos. A nossa ideia é cada vez ampliar mais. Onde a gente não tem tanto território e não está se planejando tanto em entrar é no YouTube, mas TikTok para as duas bandeiras, já temos conteúdos e a ideia é ampliar cada vez mais. É isso aí, a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso, mas, gente, quem não segue ainda no TikTok, casasbahia.segue, está valendo muito a pena, hein? Eles estão sendo pioneiros aí em várias questões. Hélio perguntou, qual dica para acertar o tom da marca nas redes falando a linguagem jovem, sem ser de forma forçada, sendo o mais natural possível? Boa pergunta. Boa, acho que depende muito da rede social. Então, acho a forma social que dá para brincar mais em termos de linguagem nas redes sociais. Porque no Twitter, as pessoas que estão lá, geralmente o público do Twitter entende mais essas brincadeiras. Então, no Twitter, acho que já dá para forçar um pouco a mão. Já para o Instagram e para o Facebook, é tentar usar linguagens ou que são autoexplicativas ou que sejam mais conhecidas entre o maior número de pessoas. Mas se a sua marca for uma marca com um público um pouco mais jovem, eu também não hesitaria em testar e usar, não. Acho que o quanto mais real a gente conseguir ser, o mais a gente conseguir falar próximo de como as pessoas realmente falam na internet, mais engajamento vai dar. Então, acho que a gente prefere pecar pelo excesso do que não arriscar e acabar não gerando tanto engajamento. Posso dar uma complementada também? Ah, Uma coisa que a gente vê nesse conteúdo assim que seria forçado, né, de linguagem jovem, eu acho que é porque as marcas acabam invertendo um pouco o fluxo, tentam inserir o meme na marca em vez de ser a marca no meme. Então, tipo assim, eu tenho um asset de marca específico, tenho um cringe rolando, eu quero colocar esse cringe de qualquer forma, porque é isso que as pessoas estão dizendo. Às vezes esse cringe não faz muito sentido com o que a marca já vem fazendo, por isso que parece forçado. Quando casa, eu acho que é o momento ideal para usar. E também você pensar nesse fluxo contrário, sabe? Que conversas eu consigo entrar organicamente nessa linguagem mais descolada do que essa linguagem está acontecendo, esse meme está acontecendo, eu preciso de algum jeito colocar minha marca dentro dele. Acho que um outro ponto importante que vale destacar é que não pode ter também um voo de galinha. Sua marca não pode ir lá ficar postando todo dia sofá, 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 sofá. Do nada, você posta um meme. Acho que as pessoas vão acabar gerando esse estranhamento. Então, tentar trabalhar essa linguagem mais nativa das redes sociais, tentar trazer uma linguagem um pouco mais descontraída, mais divertida no seu always on, no seu conteúdo always on, para quando chegar nesses momentos, mas tiver um meme que bomba, vai sair muito mais natural na hora de entrar. Então, acho que é tentar incorporar essa linguagem nativa da internet em todos os conteúdos always on. Com o passar do tempo, o público já vai entender a pegada e com isso o seu engajamento vai aumentar. maravilha, gente. Obrigada. Tem uma pergunta ótima que eu acho que eu vou deixar para depois, porque vai encaixar muito bem com o que o Luiz e Priscila vão falar, que é qual a diferença entre as personas do PIN e do CB. A gente vai falar sobre isso. Exatamente. Agora a gente vai para o terceiro ponto, né, que o Gabs tinha trazido, que é humanizando a marca. E a gente começa então com o CB. E podemos dizer que temos o CB aqui entre nós hoje, né? Igualzinho, jovem igual você vê. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazer. Luiz, Hoje eu vou falar um pouquinho sobre... Só um instantinho, eu vou tentar te passar o controle remoto de novo,
E aí você tenta aqui controlar a tela. A gente jura que a gente testou antes, gente. Tinha funcionado. Vamos ver se agora Tinha vai. funcionado. Vamos ver. Temos virginianos no time, gente. A gente tentou mesmo, mas é que Ixi. às vezes acontece, né? Ai, meu Deus, Aí, foi. agora Ai, tá meu Deus, aí. passou demais. Bom, vou começar me apresentando, né? Eu sou o Luiz Felipe, pode me chamar de Louis. Sou naruteiro, como dá pra ver aqui no meu TikToker, né? E sou capricorniano, da geração Z, mas não escuto tanto Olivia Rodrigo ainda e não sou nada cringe, né? Atualmente sou Ademir do CB, então estou presente em todas as redes sociais do CB, né? Tanto o Facebook quanto o Instagram, o Twitter e o TikTok. Então me sigam lá nas redes sociais. Louis Felipe. Começando aqui falando um pouco sobre a CB e evolução, né? Anteriormente a gente tinha o Baianinho, que era um mascote, e a gente fez essa alteração que foi o CB, que é uma persona, né? É o nosso porta-voz, é a nossa identidade, e ele é o que domina as nossas redes sociais, né? As redes sociais da Casas Bahia. Então a ideia foi trazer um jovem que converse tanto com o nosso público que já estava lá, o público já estava fiel à Casas Bahia, e também conversa com novos públicos, né? Que entraria e, tipo, geraria essa conversa. Então, até um ponto interessante é mostrar que a nossa estreia, né, como CB, foi num vídeo que era uma trend muito famosa do TikTok na época, que era o TikTok o do espelho. Pode até dar play aqui, assim, enquanto eu vou falando, que é meio que o baianinho entrando na loja, né? Super emocionado e tal, já tava com a nova identidade da marca e tal, que tinha falado do rebranding um pouco antes, e depois disso, ele passando no espelho, ele fez a transformação e se tornou o CB, né? Que já era super antenado com as redes sociais, ele ia estar dominando mesmo as redes sociais, nem aparecer em pontos, igual o Baianinho, ele aparecia muito bem pontos mesmo durante o Always On, né? Era muito focado ainda em produtos no geral. Então, a ideia foi uma pesquisa que acabou levando para a gente que esse era a identidade que as pessoas esperavam. Então, era uma identidade que faria sentido com o nosso público. Pode passar. É que eu estou falando, pode passar, eu que passo. Desculpa. E aqui falando agora sobre um pouquinho mais sobre... É que tinha travado aqui, tudo bem. Falando aqui um pouquinho mais sobre o CB na geração Z, né? Ele é um jovem que representa a geração, né? Então, ele está antenado por tudo. Ele consegue, já teve para fazer tudo. Assistir a série bombada do momento, jogar videogame, fazer streaming, brincar com os amigos na rua, quando pode, né? Soltar uma pipa, jogar futebol, fazer a trend do TikTok, né? Dançando uma pisadinha, e também fazer referência até, tipo, a grandes fandoms, né? Por exemplo, fazendo uma referência ao Blackpink, aqui nesse post de baixo, e também ao One Piece, que é um anime muito famoso, né? E, obviamente, tirando foto com os influenciadores do momento, né? Que é o Gil e o Lucas, que foi na nossa parceria para a campanha de orgulho da Casa Bahia. Pode passar para o próximo. Tô doido aqui, desculpa. É que falando sobre o CB vitruviano, né? O CB, além das questões dele de ser um jovem da geração Z, ele tem 47, né? Então já é um bem jovem, tá por volta ali de 13, 15 anos. E ele tem um papo reto com o público, ele usa gírias jovens e brasileiras, ele usa roupas da moda, então ele sempre tá trocando de roupa, para não parecer muito engessado, né? Ele é alegre, leve e às vezes ousado. Ele é direto e simples na hora de falar sobre diversidade e sustentabilidade, que são dois assuntos importantes para a Casa Bahia, né? Ele manja das referências da internet, então ele vai estar, tipo, por dentro dos assuntos do Twitter, ele vai saber quem é o mais bombado lá no Big Brother, vai saber quem é bombado no Limite, ele vai assistir A Fazenda, assistir Power Couple, vai estar por dentro também das músicas do momento, então ele está nessa pegada. E, obviamente, ele não é cringe, né? Então ele não fala dessa forma. Você vê a quarta tarde. E aqui que você gosta de falar, né? Que é muito importante trazer a nossa matriz. Começando por brasilidades, né, que é um ponto muito importante do CB, que sempre faz parte da Casas Bahia, como o Gabriel disse, o Brasil começou na Bahia, então é sempre importante trazer esse ponto. É o CB jogando aqui na rua, né, jogando futebol, como todo mundo jogou na infância. Vamos trazer essa questão da nostalgia, essas questões brasileiras. É importante também falar sobre ofertas, né, que a gente pense da forma que, além de falar das ofertas mais clássicas, como o fogão, falar sofá e tal, ele também fala de ofertas que trazem sortimento, por exemplo, CD, os álbuns do BTS, é uma coisa bem específica. E aqui embaixo também falando sobre os influencers, né, ele é um influencer que faz referência, inclusive, ao que está rolando no momento, ele fazendo uma publi para a caixa da LG, chegando, saindo igual do ônibus, igual o Neymar, né, naquela foto clássica dele, e transformação digital, né, que é tipo ele entrando nessas pegadas que tá rolando no momento, os assuntos do momento.
Aqui também temos os assuntos institucionais, né, que são as questões mais sustentáveis, as questões de diversidade, as questões da fundação, então, da Fundação Casas Bahia. Então, é sempre importante trazer ele como esse porta-voz da marca, especificamente. E também no mundo de games, né, que ele entra tanto de cabeça nos games que ele vai meio que parar dentro da realidade aumentada, né, por exemplo, aqui com o Kratos fazendo meio que o filho dele no jogo do God of War. E por último, não menos importante, sustentabilidade, né, que é a questão do CD falar disso de uma forma mais com mais humor, né, tipo, ele meio que jogando fora descartando, né, o tijolão dele, né, aposentando o Nokia dele com muito respeito. Agora falando um pouquinho sobre o CB como apelo de influenciador, né, pouco tempo depois da estreia dele, da entrada dele, ele já teve várias publis, várias parcerias lá na Black de 2020, né? Ele mudou a chavinha em outubro e em novembro já estava fazendo parcerias com o BK, com o iFood, com o Habib's. E, obviamente, hoje, se vocês entrarem nas redes sociais da Casas Bahia, vocês vão ver, tipo, vários posts com várias marcas super importantes, né? Tipo, com uma frequência bem alta. Então, o CB, ele já é considerado um influenciador e as pessoas bem atrás dele. E o CB também tem tempo para jogar, né? Então ele, obviamente, entrou literalmente no cenário gamer, né? Tem aquele jogando Uncharted com o Drake, ou até com o Miles Morales no jogo do Homem-Aranha. Então ele sabe, mostrando que ele sabe jogar, que ele é B10, ele manja dos jogos, tem tempo para isso, e ele é B10 mesmo, fodão nesse segmento. E falando aqui um pouquinho sobre também no nosso cenário brasileiro, a gente fez uma parceria com o Fluxo, né? O time do Nobru, ex-campeão mundial de Free Fire, que essa parceria é para mostrar que o CB ele é democrático, né? Ele tá com o jogo, todo mundo tem acesso aqui no Brasil, é muito simples, é muito fácil as pessoas chegarem próximo desse jogo, e ele já é amigo dessa galera. Então, é a galera que tá ali, cresceu na vida, cresceu jogando, e é super importante, os jovens super se inspiram neles, e o CB tá nessa pegada. Tem até uma foto dele aqui com o Fluxo lá na mansão deles. E também falando sobre a entrada em outros segmentos, né? Tivemos em maio, entre abril e maio, um pouco antes, né? A gente teve a entrada do CB Play, que é o nosso serviço de benefícios, né? Que começou com o Paramount Plus, um streaming que estava chegando no Brasil da época, e o CB fez meio que uma brincadeira zoando os gêneros de filmes, né? Fazendo referência a esses gêneros clássicos, né? Por exemplo, faroeste, filmes musicais, filmes de terror e também sci-fi. Então, essa é a entrada, essa é a ideia de usar essa linguagem que a gente está entendendo, que a gente está conversando, mas de uma forma de brincadeira, como você vê manja das referências de verdade. E aqui falando um pouco do antes e depois, né? Do DCB, que depois da mudança da entrada do CB, né, o lançamento dele em outubro, a nossa média cresceu bastante de engajamento total nas redes sociais, o azul mais escuro o Facebook, Instagram e o azul mais claro o Twitter. A gente cresceu bastante essa média nos últimos meses. Obviamente, já tinha crescido bastante na começo da nova gestão, né? E depois da entrada do CB, cresceu ainda mais. Então, tipo, é uma média que está bem acima do normal. Por exemplo, o último mês, junho, foi o maior mês, né? No último ano. Então, é bem importante esse ponto. E aqui falando sobre a nossa média de engajamento, a gente teve 3 fases, né? Da antiga gestão, a nova gestão e o pós-brand. Aqui dá para perceber que a gente cresceu bastante todas as redes sociais, principalmente no Facebook e no Instagram, né? Na nossa média de engajamento. Então, mostra que a gente está em outro patamar agora, né? Nossa média por post, a gente aumentou nossa frequência de posts e ainda aumentou nossa média de engajamento. Então, isso é bem importante deixar claro, né? Tipo, mesmo com o aumento de posts, nossa média cresceu junto. E aqui falando um pouco sobre o CB e a CBZETs, né? São os lovers do CB. É legal falar que o CB tem muitos haters, né? Que são os haters, que são os antigos fãs do Baianinho, mas na verdade eles são meio que lovers, né? Que eles sempre estão lá, eles são as primeiras pessoas a comentar, então é super importante falar isso, né? São, como diria Taylor Swift, haters gonna hate, então é super normal isso. Mas ele também tem os lovers que estão lá mostrando amor para ele já com esse novo posicionamento dele, né? Tipo, aqui chamando o CB de melhor jogador de Free Fire, falando que ele tá bonitão na camisa do Fluxo, falando que o CB é 1000 vezes melhor que o antigo Baianinho e que o CB tem o respeito deles, né? Então, aqui no meio, que é o mais simples, que é o CB Eu Te Amo. Então, eles têm os fãs, mas estão lá sempre comentando e engajando com a gente. Então, se vocês não fizeram isso ainda, aproveitem agora, já vão seguir lá, Casas Bahia, em todas as redes sociais. Me sigam também, né? Para acompanhar lá coisas exclusivas. Mas é isso, pessoal. Obrigado. Maravilhoso. Arrasou, Luiz. Obrigado. Eu queria só dizer que mencionar a Taylor é cringe, tá? Mas tudo bem.
Eu vou deixar passar. Bom, acho Você que com esse fundo de tela não pode falar nada, Gabriela. Não estou criticando, eu sou crítica com muito orgulho, eu tô só falando com essa Gen Z aí. Pessoal, acho que o ponto legal é que, principalmente para Casas Bahia, que era uma marca que não tinha presença nas redes sociais, que a gente começou a colar muito nesses conteúdos de fãs, que a gente viu que engajava. Então, a gente faz um conteúdo onde uma pessoa que não é fã necessariamente daquilo vai entender, mas que o fã vai entender e ele vai achar demais. Ele vai começar a seguir a marca e vai começar a engajar não só com aqueles conteúdos sobre aquele tema específico, eles voltam depois para engajar. E é muito legal que quando a gente trocou o CB, o Baianinho para o CB, realmente a gente teve um boom, quase que uma crise de no primeiro momento foi muito positivo, depois virou quase que meme de pedir o Baianinho antigo. E o mais legal é que a gente entrou na piada e a gente começou a fazer conteúdos que esse público conversava, e no final esses mesmos haters foram aos poucos virando lovers. A melhor coisa a gente vê as pessoas que no começo falavam, prefiro o Baianinho antigo, e depois ver a mesma pessoa falando CB, eu te amo. Isso é bem legal. Ele tem até dificuldade de assumir, né? Ele fala assim, meio que tipo, eu ainda gosto muito do Baianinho, mas agora você vê até que tá legal. Nossa, tá muito incrível esse post. Tipo, tá perfeita a qualidade desse vídeo, por exemplo, nos vídeos lá do TikTok. Então a galera assume aos poucos meio, mas sempre estão lá comentando. É o amor ali no fundo do coração. Isso é Que bom. maravilhoso. Conquistando aos poucos, né? Os antigos fãs do Baianinho. Isso é muito bom. É isso aí, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a gestão, a administração aí da Persona, falem agora para a gente responder. Acho que a gente já está falando um pouquinho, né, da diferença dessas personas do PIN e do CB. Vocês vão entender um pouquinho agora na próxima sessão com a Priscila. Mas vão mandando as perguntas que a gente vai deixando aqui para serem respondidas em breve. Beleza. Vou passar então agora para a Pri. Pri, vê aí se você consegue seguir aí operando minha tela e arrase. Acho que fui eu? Foi eu. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Priscila, eu sou a ADM do PIN. Como vocês podem ver pelo meu sotaque, eu sou carioca, no meio dessa galera toda aqui, majoritariamente de São Paulo. Só para fechar a equipe de otaku que a gente tem, eu sou o Gabi e o Luiz são naruteiros, eu sou fã do Jiu-Jitsu. Enfim, me sigam também, PRJ Sila na maioria das redes. Meu LinkedIn está aberto também para quem quiser falar, qualquer coisa. E agora, então, quando a gente começa a falar do PIN, a gente tem um histórico um pouco mais latente, digamos assim, que todo mundo lembra, né, do pinguim do Twitter de basicamente mais ou menos em 2010, 2013, mas na verdade no início da rede mesmo em 2008, e ganhou uma personalidade, né, uma personalidade de voz, ele falava do jeito dele, foi bem disruptivo na época. E aí, mais ou menos em 2013, 2016, ele se tornou uma sensação do Twitter, muita gente lembra, inclusive inspirou muita gente a entrar em social media, como também eu, que estava na faculdade na época. E em 2016, ele apareceu assim brevemente como um fantoche, né, tentando dar uma materializada naquela voz que ele já tinha, que já era ácida, que já era diferente, nenhuma marca fazia. E entre 2017 e 2020, ele deixou de ter essa persona que seria esse fantoche, né, de ter essa materialização, e voltou a ser uma voz dentro das redes sociais. Daí, com o nosso rebranding agora em abril de 2021, como o Gabi já tinha falado, a gente procurou trazer o PIN, tanto resgatar ele dos primórdios, de como as pessoas conheciam, ele bem ácido, bem diferente, mas também trazer de uma forma moderna, divertida, e inserindo em situações cotidianas, e principalmente memes, que aí a gente fortaleceria a imagem da marca a partir disso. Inclusive, esse exemplo aqui é exatamente o exemplo do cringe que a gente fez há pouco tempo atrás. Daí, quando a gente foi chegar na fase de reposicionamento da marca, né, de ponto frio para ponto, a gente chegou até um momento de pensar sobre o PIN, o que o PIN de fato ia ser, como que a gente ia transformar ele nessa
nessa persona divertida, que é bem ácida, mas que também entra em todos os assuntos do momento. E a gente chegou num determinado momento que a gente não sabia um pouco qual seria o futuro do personagem. A gente chegou até um ponto de pensar que talvez ele podia, inclusive, morrer, e que podia, inclusive, ser descartado. Então, a gente resolveu fazer, basicamente, um teste de amantes do Pinguim, que foi o 1º de abril. Foi poucos dias antes do reposicionamento, né, no final do mesmo mês, e a gente resolveu dar adeus ao PIN nesse momento. Como é que foi isso? A gente aproveitou a data de 1º de abril, que historicamente, né, as marcas costumam fazer umas brincadeiras assim, soltando algumas mentiras, algumas pegadinhas, e a gente anunciou a demissão do PIN. Fizemos um storytelling em cima disso e a substituição dele por um influencer virtual 3D, igual qualquer outro, que a gente deu o nome de Paulo Farias, antes do reposicionamento, né, .free PF. Mas o storytelling foi mais ou menos assim. A gente começou com o PIN, falando como, basicamente, ele já estava falando antes, né, no Twitter, fazendo as piadas dele, comentando sobre os assuntos que ele já comentava. Então, ele resolveu fazer uma piada, tipo, marcas, vou lançar um minha assistente / influenciador virtual. Que isso é uma piada que a gente ouve bastante, né? Toda vez que uma marca nova, que não tinha persona, ou que tinha até uma persona que ninguém sabia qual era, e resolve atualizar, muita gente recebe dessa forma, né? Falando, nossa, mais um assistente virtual, mais um influenciador igual a qualquer outro. Que geralmente acaba sendo apresentado meio da forma que a gente apresentou também o PF. A gente fez o PIN se demitir ao vivo, né, com essa imagem impactante dele demitido, basicamente aquele programa que lá fora é o Trump, e aqui eu esqueci o nome do apresentador, mas enfim. Daí a gente continuou com a apresentação do PF, dele falando, é um vídeo, inclusive, nem tem como dar play aqui, mas é um vídeo dele se apresentando, falando que ele gosta muito de usar celular, gosta muito de usar a internet, uma coisa meio desconectada mesmo, propositalmente. E a gente lançou essa hashtag PF Responde para poder fomentar essa ideia, esse storytelling durante o dia do 1º de abril. E depois, no final das contas, né, claramente, como nós pudemos ver, o PIN voltou falando que ele não ia sair daqui, que ele jamais deixaria um influenciador 3D como qualquer outro substituir ele, até porque ele é o único. E isso acabou culminando assim, em uma hashtag orgânica que as pessoas criaram mesmo. Assim, não teve nenhum incentivo necessariamente da gente, a gente só apresentou o PF e foi fomentando isso pelas respostas no Community Management. E muita gente veio dando dica, falando que vocês podiam modernizar, mas não matar completamente. Agora é igual qualquer outro que a gente já conhece. Fizeram a hashtag Pinguim, podia dar uns movimentos a ele, uma roupagem. Enfim, as pessoas falaram bastante também do caso dele ser diferente, né? Dele ser o único que é um pinguim, que é um animal, basicamente, e que não precisava ter feito isso. Então, as pessoas realmente compraram isso, apesar do contexto do 1º de abril, elas acreditaram que isso tinha acontecido e basicamente se revoltaram contra. Então, esse teste que a gente acabou fazendo deu muito certo para a gente ter esse pinguim novo, para a gente fazer essa remodelagem, apresentar ele como um personagem 3D próprio nosso, né, que a gente ainda não tinha, a gente era muito mais a voz que qualquer outra coisa. E daí veio, junto com o reposicionamento, esse pinguim que a gente conhece nesses últimos meses, que ele é o dono do Ponta, o head de conteúdo do Ponta, então ele é vendedor, mas ele também é muito memeiro, é zoeiro demais, é ácido, acima de qualquer coisa. Ele é carioca como eu, e também, inclusive. Ele ama cultura pop da mesma forma que o CB, mas ele fala de outra forma. É um dos pontos mais diferentes assim, entre a gente. Adora sardinha, porque algumas coisas não tem como ele fugir de poder ser um pinguim, mas ele é um pinguim que não gosta de frio, porque ele tem personalidade. Adora fofoca, dá uma cutucada na concorrência, sim. Ele é fã dos Pittsburgh Penguins. Ele é super antenado nos treinos e, sim, ele é talarico, gente. Como muita gente provavelmente já percebeu pelas coisas que a gente vem postando nas redes do PIN. Daí, falando um pouco assim, além da personalidade do personagem, né, que é o que guia basicamente a estratégia toda de conteúdo, a gente fez mais ou menos o que seria a matriz do CB, que o Luiz
apresentou, mas já dividido em editorias, né, que a gente tem o Memes e Tecnologia como guarda-chuva da marca. A marca se relaciona com isso independente do PIN, e o PIN também é um especialista tanto nos dois, em memes e tecnologia. Então, a gente vai falar de produtos que o PIN aprova, coisas que o PIN cocria, coisas que o PIN recomenda, memes que o PIN faz ou sobre ele, ou sobre o que está acontecendo no momento, as dicas que ele dá. A gente tem também um asset muito forte que é a lista de casamento, então a gente também tem a questão do PIN ajudando os noivos nesse sentido, e tudo isso se junta, se encontra nesses dois braços de memes e tecnologia. O que principal nessa mudança que aconteceu nas redes sociais de ponto, né, que são do PIN, foi passar de se apresentar como rede social de marca, que isso era uma coisa bem forte, né? Era bem mais produto, como o Gabi também já falou. A gente tinha o Pinguins dando uma zoadinha aqui e ali, mas não era nada tão forte, e transformar numa página de memes. A maior virada foi essa. Tanto esteticamente quanto os assuntos que a gente foi entrando, o jeito que a gente foi falando, o jeito que a gente começou a responder, as pessoas também deu uma diferença bem maior depois do reposicionamento. E a partir disso, né, a gente também tem aqui os 3 momentos, como o Luiz também apresentou do CB, de como que era na antiga gestão, antes de agosto de 2019, o engajamento era mais ou menos, né? Depois da nova gestão, já teve um boom muito bom em relação à média de engajamento por post que a gente tinha. E pós o rebranding, que no caso de ponto foi muito mais recente, né? Foi há poucos meses, o boom foi maior ainda, né? No Facebook quase que triplicou, no Twitter quase quintuplicou, e no Instagram também teve um salto interessante, isso falando de interações até orgânicas, né? Que a gente vê exatamente pela Amplify. Então, assim, deu muito certo, tá dando muito certo. E aí, uma parte muito importante, né, do Pinguim, além de ser o conteúdo, é de como que ele fala com as pessoas, como que ele se comunica com o público, né, que foi um ponto também que o Gabi também já falou bastante, que a gente leva muito, muito em consideração mesmo. Então, assim, a personalidade do Pin, ela não muda quando ele vai falar diretamente com as pessoas. Ele vai continuar sendo ácido, ele vai continuar falando coisas que provavelmente as pessoas não vão esperar que ele fale, ele vai continuar usando memes, ele vai continuar falando muita linguagem do público e acaba surpreendendo bastante muito pela proximidade que essa linguagem tem. Daí, o resultado que a gente tem nisso, esses prints aqui, o que eu acho interessante nesses prints de respostas que o PIN deu nas redes sociais, é que nenhum deles foi tirado pela gente. Não fui eu que tirei, não foi ninguém da equipe que tirou. Esses prints foram tirados por pessoas, por influenciadores e por páginas até específicas, mostrando para os outros o que foi que a gente falou, que para mim isso é até uma métrica diferente em relação ao relacionamento com o público que a gente tem. Esse primeiro, inclusive, foi um print tirado pelo Vitinho do SUS, que super irritou no Twitter dele também, falando sobre essa resposta que é mais ácida assim, que o PIN deu. O segundo foi também de páginas de Facebook reverberando, os outros a mesma coisa. Falando até sobre isso, a gente observou bastante que pessoas começaram a criar páginas falando sobre as respostas e sobre o conteúdo que o PIN fazia, né, pós-rebranding, que tem essa out of context ponto frio e tem algumas outras também um pouco mais pingadas no Facebook. Essas páginas assim que falam mais, até que são mais dedicadas a falar sobre empresas na internet, tipo esse No Context Empresas BR, que já existia antes do reposicionamento. Ela começou a postar muito mais sobre as coisas do PIN, sobre as respostas do PIN, e inclusive essa capa deles do Twitter mudou depois do nosso reposicionamento, incluiu a gente ali com esse Pinguim 3D que não é o nosso necessariamente. E temos exemplo também da South America Memes, que se não for a maior página de memes da internet, é uma das maiores do Brasil, do memes que eles fizeram com a gente, que inclusive a gente até deu uma repostada e tal, mas que teve um engajamento também absurdo dentro das redes deles e também com as respostas que a gente deu. Então, isso que reverbera fora dos nossos canais também traz um resultado para a gente assim, que a gente nem consegue, às vezes nem consegue medir exatamente como é que é,
mas que é muito bom, é muito positivo. A gente consegue ver que, de fato, pessoas reais estão gostando, estão querendo ver o PIN, querendo interagir com o PIN e que a estratégia de conteúdo dele está dando certo. E aí é isso. Muito obrigada. Ai, gente, maravilhosos. Muito obrigada. Acho que deu para entender super bem como que vocês construíram o personagem, essa jornada dele de reconstrução ali desde o início na antiga gestão até agora. Eu vou aproveitar e vou pegar o gancho da pergunta que a gente teve lá no começo. Luiz e Pri, se vocês fossem resumir, quais são as principais diferenças entre o PIN e o CB? Você quer começar falando, Lu? Pode começar. Posso? Ah, tá. Então, assim, da nossa visão, tem muito da estratégia conjunta das marcas, né? Porque nós somos marcas diferentes, somos ADMs de personas diferentes, mas a gente trabalha muito junto. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode verificar é território de marca. Por exemplo, o CB ele se apresenta muito mais fortemente como gamer do que o Príncipe se apresenta, apesar dele também entrar nesse território por ser uma coisa mais tecnologia. Como que se fala? O Luiz vai falar muito melhor sobre o tom do CD, mas o tom do PIN, como eu acabei de falar, ele é muito, muito ácido mesmo. É proposital, a gente resgata o Pinguim de como ele era lá nos primórdios do Twitter. Então, de vez em quando, a gente dá algumas respostas que parecem até que são tocos assim, nas pessoas. A gente faz umas piadas que são muito específicas na hora de conversar com a galera. E a gente se posiciona muito como especialista e memeiro. Então, aqueles amigos, essa é mais aquela amizade com as pessoas de tipo, eu zoo meu amigo e meu amigo me zoa, mas a gente continua se amando. E o CB é mais tipo assim, estamos todos juntos aqui, a gente gosta da mesma coisa, a gente faz o mesmo rolê, sabe? Acho que até resumindo do CB, né, que o CB é meio que um jovem, então ele vai ser reflexo disso, né? Então ele vai gostar de games, ele vai falar muito sobre games, então ele vai ser o assunto principal lá dele. Ele vai gostar de música específica, um tipo de música específica, ele vai falar sobre isso. E obviamente ele vai ser ousado e ácido, o que um adolescente pode ser, né? O Pin tem mais essa liberdade, essa acidez assim, no discurso dele, mas o CB ele dá umas tiradas assim, às vezes, mas uma coisa que um adolescente faria, sabe? Nada tão pra frente. Então, o CB ele tem mais esses territórios agora, tipo, principalmente games, que é uma coisa que a gente está focando muito agora, a questão de sustentável, a questão de diversidade, então são pontos importantes. Ele é um jovem da geração Z, né, como eu disse lá. Então, ele está por dentro desses assuntos, né, nessas trends que rolam atualmente, que os jovens estão envolvidos, sabe? Essa voz mais ativa dos jovens atualmente, como diferente do antigamente, né? Obviamente, hoje ele tem mais acessibilidade e mais facilidade para poder mostrar a voz. Saber que é a ideia do CB. Beleza, acho que ficou ótimo. Gente, se continuar qualquer dúvida quanto a isso, manda, mas eu acho que ficou super bom. Gente, deu para entender. Uma pergunta bem legal agora. Sobre a produção de imagens do CB, Luiz. Quanto tempo mais ou menos demora para produzir um post com CB? A preocupação maior aqui da Isadora pensando em entrar em assuntos quentes, será que às vezes a produção demora e vocês perdem o timing? Porque como a gente está falando de um personagem 3D, eu imagino que exija uma produção um pouco mais complicada ali, né? Fala um pouquinho pra gente. Então, o drama disso é, tipo, se tiver um espaço ali na agenda, a gente vai correr atrás para conseguir fazer, né? Obviamente que tem as fases, né? Tem a fase de a gente ter a ideia, ter o RAF, ter o 3D e também ter a pós, né? Então, tipo, é uma fase até meio que longa, mas, por exemplo, a gente tiver uma coisa urgente, a gente consegue adaptar poses que já estão meio que nascendo para criar outra e tal, mas teoricamente pelo menos 3 dias para uma pose. Então, obviamente, a gente tem um pacote maior, um banco já de poses do CB, pra gente conseguir, tipo, usar em diversas situações, usar memes, ou entrar nas conversas, tipo, você vê jogando, tem um monte já de post que a gente até usa, até frames de vídeos também que a gente continua usando e tal, mas a ideia é sempre aumentar nesse pacote, então a gente tem todo esse cronograma durante o mês, mas obviamente tem que, para encaixar assim, dependendo da urgência, a gente faz um milagre, lá, fala assim, meu Deus, vai ter que sair hoje. Aí já pega lá um RAF, cria o 3D e já faz a pós. Então, pelo menos no mínimo 3 dias. Entendi. Então, vocês ficam aí com esse banco, digamos, de imagens deles, que vocês podem ir utilizando ali de acordo com a necessidade, se encaixa ou não,
E, caso Isso. precise, vocês dão uma corridinha ali para tentar ter, né? Beleza. Exato, e sempre, todo mês a gente vai criando novas situações, né? Então, tipo, sempre tem poses inéditas do CB, sempre coisas novas. Então, a gente vai pegando a nossa matriz e vai sempre trazendo novas ideias. A produção nunca para, né? Mas, obviamente, em alguns momentos vai acontecer de chegar um meme do momento e a gente tem que correr atrás. Tipo, do prédio São Paulo, a gente fez lá no aplicativo mesmo de inverter. Então, Olha porque só. era uma coisa de momento. Então, a gente tem que correr. Aquelas que o A vida designer do fica social media. desesperado, né? A vida do social media, tem que correr. Às vezes você baixa lá o aplicativo mesmo, tira a marca d'água ali embaixo e já vai e posta. Tem que ser na velocidade. Maravilha. Aquela coisa bem raiz, né? Sim. É muito raiz. Ai, gente, eu amo. Luiz, às vezes é cringe, às vezes é Gen Z. Vamos lá. Pri, a Branca vem acompanhando as redes do Ponto e o reposicionamento. Ela adora ousadia e ela está perguntando se foi difícil desenvolver a persona, porque ela é uma persona muito ousada e muitos clientes eles teriam receio, né, de lidar com esse posicionamento mais forte. E o PIN tem dado muito certo. Então, como que é esse processo de lidar com uma persona ousada? Uma coisa que facilitou bastante para a gente, que eu acho que já é a milésima vez que eu acabo citando isso, mas uma coisa que facilitou bastante para a gente entrar nisso de uma forma mais orgânica é exatamente o histórico, porque acho que não necessariamente todo mundo lembra com tanta precisão, né? Mas o Pind, antigamente, ele já falava sobre ofertona, postando foto de cueca, já postavam uns títulos de livros que são um pouco mais fora da caixinha. Falava já de um jeito um pouco mais... Era um pouco até mais seco antes até do que ficar falando demais com as pessoas. Então, foi mais um trabalho de resgatar, de pegar essa galera que lembrava que o Pinguim já tinha esse histórico, fazer eles lembrarem, e a galera que tomasse esse susto seria um susto positivo. E isso acaba sendo positivo como? Porque a gente sempre fala na língua das pessoas. Como o Gabi já tinha falado também no início, a gente estuda muito minuciosamente a língua das pessoas, a linguagem que as pessoas usam na internet, não só em questão de termos mais utilizados, mas também como elas falam, como elas abordam, qual a opinião delas. Então, a gente entendendo profundamente, a gente consegue, não estão usando mais tanto, não estão usando ainda, né, tão profundamente quanto a gente, e aí a gente consegue entrar de formas mais orgânicas. Assim, acho que lidar com ousadia para mim, é a coisa mais fácil dessa equação toda, porque eu, pessoalmente, como social media, eu acredito muito em falar a língua das pessoas, mesmo que seja uma coisa assim que, nossa, completamente vai ser positivo quando você mostra para as pessoas que você está entendendo o que elas estão falando e que você vai responder para elas basicamente estando no mesmo patamar. É fácil quando alguma coisa acontece frequentemente com muitas marcas, é exatamente essa mais longa. Porque, por exemplo, você fala uma coisa X para a marca e a marca finge que está te entendendo e responde exatamente a mesma coisa que você falou, só que ela não consegue sustentar uma conversa um pouco mais longa porque ela não está entendendo profundamente o assunto que você está falando. A gente vai muito em cima disso, tanto eu quanto o community manager da gente, que é o Pedro, para poder entrar muito nessas conversas de forma mais orgânica e também não ficar esse negócio tipo, a marca está jogando aqui só para chamar atenção, para falar e é super desconectado com o que ela é. Eu acho que botar isso dentro no DNA mesmo, na essência, é o que faz a gente conseguir comunicar com as pessoas de uma forma mais fácil. Porque não só o PIN é muito assim, como também na televisão a gente é muito assim, no site a gente também é muito assim, então tendo essa conexão 360 também facilita bastante. Maravilhoso. E aí eu imagino que também é uma parte da pergunta, deu para perceber que o rebranding ele foi muito bem aceito, apesar de, no caso do CB, no caso do próprio PIN, teve algumas pessoas que não gostaram e queriam de volta, acabaram virando lovers. E você, de uma forma geral, sentiu, então, que mudar o tom de voz da marca ali e fazer esse reposicionamento acabou sendo tranquilo, no fim das contas? Sim, é que a transição acabou da mesma forma que foi um pouco mais brusca, né? Porque a gente meio que desde o dia primeiro a gente começou já
falando muito mais na lata, falando muito mais assim, eu sou o PIN, eu sou maravilhoso, todo mundo me ama e eu sei disso, ao mesmo tempo é uma coisa que acaba gerando um alívio cômico muito grande. Então, desde que a gente sabendo andar nessa linha, né, entre o que seria ofensivo, o que seria simplesmente um meme, uma coisa mais engraçada, a gente consegue ter uma recepção melhor das pessoas, porque o engraçado uma marca falando. Sim, legal. E aí uma pergunta interessante, até eu pensei em perguntar, vai linkar comigo. O Eric está perguntando de onde veio a história da talaricagem do PIN. Ele vê que dá bastante engajamento no Twitter, ele ficou curioso. Então, essa história é interessante, mas a gente tem um asset de marca que é muito, muito forte, que é a lista de casamento, que eu cheguei a citar um pouco na matriz do que seria do PIN, das editorias. E uma das grandes discussões que a gente teve internamente foi exatamente como que a gente ia falar de um asset de marca que é reconhecido pelas pessoas há tanto tempo, numa marca que está se posicionando muito mais jovem, muito mais antenada, e não que esse assunto seja passado, mas é um assunto um pouquinho mais tradicional. Então, como que a gente vai abordar esse tipo de coisa nessa linguagem nova que a gente está criando? E acabou que a ideia veio daí. A gente meio que começou no Twitter usando aquele meme do Oi Casada a princípio, né? Exatamente para comunicar a lista de casamento. A gente fez na mesma thread falando Oi Casada, e aí bombou o Oi Casada, e a partir disso a gente continuou falando sobre a lista de casamento, sobre o que ela podia trazer para quem ainda não fosse casada, para quem ainda fosse noiva e vai ser casada em breve. Daí, dentro desse gancho que a gente tem da própria marca para a gente também tem o fato de que é um assunto muito, muito forte dentro do meio dos memes. Basicamente um meme always on para todas as páginas de memes que a gente conhece, para as maiores que tem, para as que tem mais engajamento. Então, isso deu um match, assim, não só pelo que a gente tem de asset de marca, como que a gente tem de personalidade, e também por ser digamos que um nicho não explorado, né? A gente consegue brincar com isso até o ponto que é positivo para a gente, sempre chegando até aquele lugar sem ser um exagero absurdo, mas se comunicando com as pessoas exatamente do jeito que elas estão fazendo já esse tipo de piada. E a gente conseguiu também um gancho muito forte para isso na campanha de namorados, então deu muito certo por mais de um mês, e a gente entendeu que botar isso dentro da personalidade do PIN é uma coisa que faz sentido não só para o que a gente já tinha construído do personagem, como também para a gente falar de asset da marca. Maravilha, obrigada, Luiz. A gente percebe que o CB ele vem com muitas referências e com muitos, digamos, especialistas dos temas que ele traz. Então, a gente vê o Nobru, vocês têm ali, digamos que uma série de especialistas corroborando os temas que vocês estão falando. Você sente que tem sido importante ter pessoas que sabem do que vocês querem falar e querem levar para o público? Importante. Na verdade, o Nobru ele entrou meio que no nosso head criativo de games, né? Então, a ideia é que ele realmente traga esse know-how, esse ligamento da imagem da Casas Bahia, do CB, com os games especificamente. A gente escolheu até o Free Fire, como eu comentei lá atrás, por ser um jogo mais democrático. Então, foi super importante para a gente conseguir entrar nisso de forma mais natural, né? As pessoas aceitarem a gente com mais facilidade. Então, o CB é um membro do Fluxo, assim como o Nobru faz parte do time da Casas Bahia e da Via, né? Então, esse link, essa amizade dos dois, amizade sincera, acaba que ajuda bastante a gente falar sobre esses assuntos e as pessoas aceitarem isso, sabe? Não falar assim, não, é só uma pessoa lá que não joga e tá lá escrevendo os negócios e tal. Então, eles pegam mais a ideia, pegam mais a mensagem e associam a nossa imagem também ao Fluxo, que é o time do momento, né? É um time que tem crescendo, é um time que tem pouco tempo, mas já tem todo esse hype em cima deles. É super importante. Super. Obrigada, porque realmente, né, hoje em dia a marca ela precisa se posicionar com conhecimento de causa. Isso acho que tem mostrado, o CB tem mostrado isso muito bem, né?
Sim, até na campanha de orgulho também foi bem importante, a gente trouxe o Gil e o Lucas também como porta-vozes da campanha, então essa é a ideia mesmo. Acho que Muito é bom. bem a questão de ter propriedade do que está falando, né? Você tem propriedade, não fica aquela coisa que parece que é ali vazia, só tentando surfar na onda. Então a gente nota que de fato as marcas têm propriedade para falar sobre os temas. Isso é uma parte muito Exato. legal do trabalho que vocês estão fazendo. Eu queria fazer essa última pergunta, Gabi, posso? Porque ela é tão Pode, maravilhosa. Essa pergunta é claro. muito incrível. Eu tô rindo aqui desde que ela apareceu aqui no Q&A. Gente, quantos anos humanos tem o PIN e o CD? Vou falar do CD primeiro, que o CD tem uma idade misteriosa. Mentira, ele tem a idade fluida, gente. Então ele tá por volta entre 13 e 15 anos. É jovem e tal, mas tá ali nessa faixa. Começando por 13 e indo até os 15. Então, o CD ainda é um É, jovenzinho. no caso do Pin, né, ele é um pinguim, mas pela personalidade dele, assim, ele tá no limbo entre o que seria os millennials e a geração Z, tanto por, né, conseguir falar com os dois, que é até um case interessante isso, quanto pelos assuntos mesmo que ele fala, né? Ele não poderia falar de talaricagem se ele fosse adolescente igual você vê. Então, assim, a gente botaria aí entre os 24 anos, ele já é mais sênior nas redes sociais, ele está ali mostrando sua marca já tem mais um tempinho. Vamos botar aí que ele é um pouquinho mais novo que eu. Muito bom. Bom, eu Acho que acho que era é isso isso, que né? tínhamos de Sim, perguntas, né, Gabi? sim. A não ser que apareça uma pergunta agora de última hora a jato. É isso que a gente queria trazer para vocês, e essas são as perguntas. Então, gente, super agradeço. Acho que é um conhecimento maravilhoso que vocês estão trazendo para a gente. É um case de super sucesso. Vocês estão brilhando aí nas redes. Acho que os resultados mostram, né, que não é só uma questão de engajamento, é uma questão de reconhecimento de marca, é uma questão de realmente posição dentro do mercado. Então, primeiro, parabéns e agradeço muito vocês trocarem com a gente aqui hoje. Parabéns, gente. O trabalho de vocês é incrível. Obrigado mesmo aí por trazer um pouquinho aí para a gente poder conhecer melhor. Ai, obrigada a vocês, Obrigado. gente. Muito obrigada Obrigado pelo a vocês mesmo. convite. Adoramos, vamos aceitar sempre que vocês chamarem. Com certeza. Seguir o CB e o PIN, hein? Esqueçam de seguir. Não É esquece, gente. importante, todo mundo que tá Hein, aqui. gente. Não deixa de Seguir, seguir. curtir tudo, comentar tudo, não quero nem saber. Eu compartilho tudo, todo mundo vai fazer a mesma coisa aqui. Que aí depois a gente vai abrir lá a Amplify e medir, né, a quantidade de novos seguidores, né? Enfim. Mas obrigado de novo, gente. E para vocês que estão assistindo, pessoal, se vocês já são clientes nossos aí, entre em contato com o seu Customer Success Manager, aqueles, né? Entre em contato com o atendimento. Enfim, conversem com o seu CSM para entender um pouco mais sobre como a Amplify pode ajudar vocês em desafios como esses, como a gente ajudou via. Se você não conhece a nossa plataforma, entre em contato, tem aí os meus contatos e da Gabi. Podem procurar nosso time lá no LinkedIn também. Vamos marcar uma conversa, fazer uma demo, quem sabe rola até um trial, não estou prometendo nada, né? Mas e fiquem de olho aí para ver tudo de novo que a Amplify vai trazer para vocês aí daqui para frente.